Olá para você, meu amigo ouvinte internauta. Nós já estamos de volta com o nosso quadro Momento Madre de Dil. Ao meu lado, doutor Diogo Ribeiro. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Diogo Ribeiro é proctologista, atende no Madre de Dil. E nós já estamos aqui para trazer outras curiosidades. Na semana passada ele esteve aqui conosco falando sobre hemorroida. E dessa vez a gente vai falar sobre intolerância alimentar, né, doutor? Sim, vamos lá. Um assunto bem interessante que tem sido cada vez mais discutido aí na sociedade, né? Tem atraído muito a atenção das pessoas. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro questionamento que eu já tenho de cara aqui: quais são os sintomas mais comuns de intolerância alimentar e como eles podem ser diferenciados de outras condições digestivas? Então, as intolerâncias alimentares em geral, elas cursam com, elas se apresentam como diarreias crônicas ou até como o intestino mais preso, né, alteração do hábito intestinal comum ao paciente, e ele percebe que isso ocorre geralmente após a ingesta, né, de algum tipo de alimento do qual, né, ele tem intolerância. Então é muito comum que o paciente já chegue até com uma certa ideia do que ele é intolerante, que ele sabe ou ele percebe com a experiência dele que quando ele evita aquele tipo de alimento ele não tem esse sintoma. Outros sintomas comuns são aquela cólica abdominal que melhora depois que ele evacua ou que ele evita aquele alimento, e o abdômen distendido também, né, logo após a ingesta daquele alimento ali, que também quando ele fica um período sem aquele alimento some completamente, né? E é comum então que a gente não consiga, na verdade, num primeiro momento, diferenciar de outras causas de diarreia que se arrasta, né? Por isso que é importante que se você tiver uma diarreia ou uma alteração no hábito intestinal, ou ao contrário, intestino preso, que evolua por mais de 10 dias, isso daí já a gente não considera um padrão dentro do normal, né? Tá, e seguindo com a nossa bateria de perguntas, inclusive eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço à nossa amiga Salete, ela é da comunidade Santa Rita, sempre contribui com a gente trazendo algumas indagações. E nós temos aqui a nossa segunda pergunta: quais são os principais alimentos que causam intolerância alimentar e por que isso acontece? Então, a principal, de longe, assim, eu diria, intolerância alimentar mais presente na população é a intolerância à lactose, né? Que é muito confundida, né? Com alergia a leite, são coisas diferentes, a gente vai explicar. Mas pegando a intolerância à lactose, que é de longe a mais comum, é a perda da capacidade da gente digerir um açúcar que tem no leite, que é a lactose. Então, a gente considera isso até um transtorno, porque, na verdade, a gente nem deveria caracterizar como uma doença. Por quê? Esse tipo de intolerância à lactose, né? Por quê? Porque todos os outros mamíferos, ou a maioria, eles perdem realmente, depois do período ali de amamentação. Se pegar, por exemplo, um bovino, né? Depois do bezerrinho ali, depois que ele passou o período de amamentação, ele perde naturalmente a capacidade dele de digerir leite para que ele desmame e vá para o alimento principal dele, que ele é um herbívoro, né? Ele come pasto, né? Então, nós humanos, como mamífero também, então o normal seria que a gente também perdesse a capacidade de digerir leite após o período de amamentação, aí após 2 anos, para poder a gente ir para os alimentos assim da fase já adulta, né, criança, adulto, que são os outros alimentos, né? Porém, a capacidade de digerir leite, ela é uma adaptação evolutiva que a gente desenvolveu. Então, na verdade, o anormal seria, entre os animais, conseguir digerir leite. Então, algumas pessoas elas mantiveram essa capacidade, digamos assim, essa programação primitiva de desligar o gene que digere esse açúcar. E em algum momento da vida, não necessariamente quando é criança, é muito comum em criança, porque faz parte, como eu falei, de uma programação biológica, né? É muito comum em idoso. Então, às vezes, o idoso também, esse gene que produz essa capacidade de digerir leite, ele também desliga. Atrasado, né? Ele está uns 50 anos atrasado, mas ele vai lá e desliga simplesmente do nada.
E aí a pessoa progressivamente vai perdendo a capacidade de digerir esse açúcar. E aí esse açúcar ele é irritativo para o intestino, ele funciona como um laxante mesmo. E daí isso provoca todos os sintomas que a gente conhece aí, né? Como falei, distensão, diarreia, cólica. Nem todo mundo tem diarreia, algumas pessoas vão ter só a distensão e a cólica, e algumas pessoas têm até o inverso mesmo. As pessoas, o leite consegue prender o intestino. Quero mandar aqui um grande abraço ao nosso amigo Binho, lá do município de Santa Terezinha de Itaipu, também, sempre prestigiando aqui a nossa programação, e chega a seguinte pergunta, doutor. Existem diferentes tipos de testes disponíveis para diagnosticar a intolerância alimentar? Quais são os mais confiáveis e eficazes? Então, como eu falei, não existe só a intolerância à lactose, ela é a mais comum, mas existem também intolerâncias a outros açúcares também alimentares. Então, mais raro, você pode ter intolerância à frutose, que é um açúcar das frutas. Você pode ter, tem pacientes que é menos comum, que tem intolerância a certos corantes alimentares. Então, às vezes é um corante de um alimento industrializado. Tem paciente, já observei, tem paciente que tem intolerância a fitato. A casca de tomate, por exemplo, não digere bem aquilo. A casca de pimentão, casca de amendoim. Então, varia. O que a gente percebe, falando assim, de testes, primeiro a gente tem que diferenciar se é uma intolerância alimentar. O que é uma intolerância alimentar? O seu organismo ele não consegue digerir e absorver bem algum componente daquele alimento, né? Ou a lactose do leite, ou a frutose das frutas, ou um carboidrato de algum outro vegetal ali, ou um corante da indústria alimentícia, e a alergia. Então, porque é a direção do exame. Então, por exemplo, as intolerâncias a açúcares em geral, independente de qual seja o açúcar, seja da fruta, seja do leite, eles deixam as fezes mais ácidas. Então, às vezes, no exame de fezes, você já desconfia porque a gente observa ali um pH ácido. E aí existem exames específicos, né? O exame ali da lactose, por exemplo, é um exame muito específico, muito interessante, que é o que eles te dão 50 gramas de lactose pura, que é considerado 1 litro de leite. Você fica lá no laboratório e aí eles observam tanto clinicamente, você passa mal, quanto eles medem no seu sangue o quanto que você consegue transformar aquele açúcar na glicose. Isso é bem específico. Então, ali você já tem a resposta. Ou você tem ou você não tem. E tem também o da frutose. Eles podem dar frutose também e é o mesmo processo. O das alergias, né, que é outro processo, a alergia é a resposta imune. Então, o seu sistema imune ele acha que aquele componente do alimento é um micro-organismo. Então, aí há, por exemplo, a diferença da intolerância para a alergia ao leite. Então, diferente da lactose, já não é. É uma outra proteína do leite, outras proteínas. Teu organismo acha que aquilo ali é um bicho invadindo o teu corpo, ele ataca aquela proteína. Só que não é um micro-organismo. Então, ele não tem o que atacar. Então, todo aquele arsenal ali de defesa vai atacar teu próprio intestino. Vamos agora até o município de Medianeira, município onde você reside, inclusive abraçar esse município fantástico, vizinho nosso aqui, sempre contribui com a gente. A pergunta da nossa amiga Angélica diz: quais são as opções de tratamento disponíveis para pessoas com intolerância alimentar? Existem abordagens específicas que você recomenda? Depende da intolerância. Pegando aqui a intolerância à lactose, que é a mais comum, como eu falei, a gente orienta o paciente hoje a já consumir um alimento sem a lactose, que é comum nos mercados, e tem a enzima, que é a lactase, que vai digerir a lactose pelo paciente. Da frutose é mais complexo, né? O paciente teria que evitar a maioria das frutas, né? Pegando essas... A corante, a gente muitas vezes até proíbe o paciente de consumir alimentos industrializados em geral. Então, eu conheci uma vez um paciente que ele tinha alergia a um corante específico de um tipo de azul, que era comum, assim, vai. Falei, cara, só coma produto natural. Se você porque eu não tenho como garantir, olhar embalagem por embalagem do teu corante, dá muito trabalho, né? Então, evitar. E em relação às alergias, primeiramente seria, né, evitar aquele alimento do qual você é alérgico, mas hoje em dia a gente pode encaminhar para o alergologista, que é um especialista em alergia, e ele pode, se é um alimento que você gosta muito, ele pode tentar um processo de dessensibilização. Então, tem um alimento que todo mundo aí sabe que é bem comum ser alérgico, que é camarão. Então, é muito comum alergia a camarão. Minha irmã é alérgica a camarão, minha mãe é alérgica a camarão. E, às vezes, o paciente ele vive, sei lá, na praia. Né? É difícil para ele não comer camarão. E a gente tenta desensibilizar, o que nem sempre é possível.
Seguimos com a série de perguntas aqui com o nosso doutor Diogo Ribeiro, ele atende no Madre Dedil, e a gente está falando hoje sobre intolerância alimentar. Mais um questionamento que chega: como a intolerância alimentar difere de outras condições relacionadas, como alergias alimentares ou doença celíaca, perdão. Isso. Então, da alergia, como eu já expliquei, né? A intolerância é a incapacidade de digerir um componente de um alimento específico. E a alergia é uma resposta da tua defesa, né? É como se eu atirasse na minha porta e não tem ninguém na porta, eu só estragasse a porta. Essa é a alergia. A doença celíaca, que está na moda agora, e agora eu vou falar uma coisa que é bem polêmica. Que a doença celíaca é ótima, vou falar só sobre ela agora, que é a intolerância ao glúten, né? Essa é a doença celíaca. Então, hoje em dia está na moda aí no mercado fitness, né? E não comer mais nada com glúten. Então, o que é o glúten? O glúten, ele é uma proteína, né, que existe em alguns vegetais, né? Principalmente, né, em alguns vegetais da família do trigo ali, né? Então, ele vem ali no trigo, né, na cevada, no malte, né? Então, é o glúten. Perfeito. Para a maioria das pessoas, essa proteína ela passa desapercebida pelo nosso intestino. Assim como outras milhões de proteínas que a gente come, né? Tem muita coisa que a gente come que o nosso intestino não digere e passa batido, ele é invisível para ele. Então, para mim, para você que não somos intolerantes, esse é o glúten. Teu intestino vai lá, ele digere o que precisa ali daquele vegetal e o glúten ele descarta e ele nem dá conta daquilo ali. Por alguns mecanismos que a gente não entendeu ainda, o organismo confunde o glúten com proteínas de micro-organismos também, principalmente de vermes. Entendeu? Então ele acha que quando ele olha a célula de defesa nossa, ela identifica o glúten, ela acha que você está tendo uma infecção intestinal ou uma verminose. E daí qual que é a ação dela, do intestino? Se defender do glúten. Só que, de novo, o glúten é uma proteína do vegetal, ele não está causando nenhuma infecção. Então, toda aquela resposta imune que é movida contra o glúten, ela ataca e inflama o intestino, e é grave, né? Eu diria que, de tudo que a gente conversou agora, é o mais grave das intolerâncias. Intolerância ao glúten a longo prazo vai produzir desnutrição grave, né? E aumenta até o risco de câncer intestinal, porque você tem um intestino que fica muito machucado, muito inflamado, sangra. E curiosamente, aí a cura para a intolerância ao glúten é você não consumir glúten. E aí você fica realmente curado. Só que, ao contrário do mercado fitness, prega, para quem não tem intolerância ao glúten, não faz diferença se você consumir glúten ou não. É opcional. Entendeu? Então, porque ele é invisível para quem não tem intolerância. Então, eu até brinco que às vezes o paciente chega para mim com que ele está evitando de comer pão e ele está emagrecendo, porque ele está evitando o glúten. Daí ele esquece de todo o resto do carboidrato que tem no pão, né? Quero agradecer a tua presença, doutor Diogo. Acredito que com esse nosso momento aqui a gente conseguiu trazer esclarecimentos e, acima de tudo, deixar aqui um recado para você que está nos assistindo agora. Essas doenças que o doutor mencionou, elas existem desde sempre, né? Só que o que acontece é que nos últimos anos é que a gente realmente teve assim uma informação melhor, não é isso, doutor? Sim, a intolerância à lactose, ela literalmente sempre existiu, desde a época dos gregos, já tem relatos egípcios. A intolerância ao glúten é a mesma coisa, né? E eu dou até uma ressalva para a alergia alimentar, que talvez essa seja uma doença que realmente tem aumentado. Por quê? Porque, ao contrário da lactose, que sempre existiu na natureza, e ao glúten, que sempre existiu na natureza, a gente tem observado alergias a corantes industrializados, né? Que não existem na natureza. Então, de fato, alergias alimentares elas podem ocorrer com alimentos industrializados. Então, a gente fica batendo sempre, nós, os gastros, os nutricionistas, para diminuir bastante o consumo, né, de alimentos industrializados por isso. Às vezes você tem um sintoma que você está tendo alergia por causa de um corante de uma bala, e você não sabe, entendeu? Então, eu dou essa ressalva. Vamos realmente consumir o mais natural possível. Isso realmente faz diferença.
Doutor Diogo Ribeiro, atende no Hospital Madre de Dio. Mais uma vez, muito obrigado pela tua Obrigado. contribuição, colaboração sempre. E lembrando que para conteúdos como esse, você acessa aí o nosso site Costa Oeste News. Nós estamos presentes também nas plataformas digitais, YouTube, a nossa página oficial no Facebook. Você pesquisa lá no campo de busca Rádio Costa Oeste São Miguel do Iguaçu 106,5. A gente encerra esse momento aqui. Desejamos para você um excelente dia. Até uma próxima oportunidade.